Começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, o PROMAI, Programa Materno Infantil da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Veja na reportagem o objetivo do programa e como funciona este trabalho. O PROMAI é um programa de assistência para gestantes e crianças carentes de Passos e região. É dividido em 4 módulos: pré-natal, aleitamento materno, saúde da mulher e saúde da criança. PROMAI é o Programa Materno Infantil da Santa Casa, né? Ele tem uma característica de atendimento visando os melhores resultados, tanto materno quanto das crianças. E a gente atende, na verdade, a população regional, ela não restringe a Passos. A assistente social explica que as pacientes que chegam ao PROMAI são encaminhadas através das unidades básicas de Passos e região. Quando a paciente passa pela unidade de saúde do município dela, do bairro dela, imediatamente o médico já verifica se ela é ou não critério para o PROMAI, se ela tem indicação de alto risco. Dessa forma, ele faz um relatório. Se for paciente de Passos, ela mesma traz esse relatório médico aqui. E se for paciente de outros municípios, porque o PROMAI atende 26 municípios, é encaminhado por fax, né? A doutora Maria Paula avalia cada caso e tem o critério daquelas de urgência e emergência, né? Então, ela já tem uma pré-agenda, onde ela atende todos os dias uma paciente de primeira consulta e a gente dá o retorno comunicado para essas pacientes. Depois disso, a paciente passa pela análise da equipe multiprofissional. Antes dela vir na primeira consulta, ela passa pela equipe multiprofissional, que é o serviço social, a psicologia, e se for adolescente, ela também vai passar com a terapeuta ocupacional. Pré-agendado, para que ela venha e tenha todas as informações antes de iniciar o pré-natal. A coordenadora explica que o programa visa diminuir os riscos tanto da mãe quanto da criança durante todo o processo da gravidez. O programa visa diminuir a mortalidade materna, diminuir a mortalidade infantil, tanto pela assistência ao parto de uma forma adequada, quanto depois o acompanhamento das crianças que tiveram algum risco. Ela conta que o programa diminuiu a mortalidade infantil e materna na região, alcançando a menor taxa de Minas Gerais. Da infantil, a gente teve um resultado muito bom. Foi em 2010 que a gente até foi chamado em Belo Horizonte, num programa da Secretaria Estadual de Saúde, para apresentar o nosso programa, porque foi constatada a menor mortalidade infantil de Minas, a microrregião que teve esse melhor resultado. No próximo bloco, saiba como é feito o acompanhamento psicológico das gestantes e das crianças tratadas pelo PROMAI. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Por quê? 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 Você sabe por quê? Porque, separado e com acento, só pode ocorrer quando você for fazer uma pergunta, sempre no final da frase interrogativa. Veja o exemplo. Helena não veio à escola por quê?
Helena não veio à escola, ninguém sabe por quê. Por que separado e sem acento ocorre sempre no começo da pergunta. Por que Helena não veio à escola? Esta forma ocorre também quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Veja o exemplo. Ninguém sabe a razão por que Helena não veio. Ou seja, ninguém sabe a razão pela qual Helena não veio. Por que, escrito junto e com acento, é muito fácil, vem sempre com o artigo antes. Ninguém sabe o porquê da ausência de Helena. E também existem muitos porquês na adolescência. E para terminar, porque, junto e sem acento, é usado em casos de justificativa. Veja como. Helena não veio porque estava doente. Entendeu por quê? FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje estamos acompanhando o PROMAI, Programa Materno-Infantil da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Veja nesta reportagem como é feito o acompanhamento psicológico das gestantes tratadas por esse programa. O PROMAI também oferece assistência psicológica. As pacientes passam por uma avaliação que analisa o estado emocional tanto delas quanto dos familiares. Avaliar o estado emocional das pacientes, acompanhar os familiares também e depois dar prosseguimento nesse atendimento, seja na UTI neonatal ou no alojamento conjunto. Na gestação, a mulher sofre constantes mudanças emocionais. A psicóloga explica as 5 etapas de ansiedade. A primeira seria eu não quero engravidar, engravido, ou eu queria, nunca consegui engravidar. Depois vem a fase do enjoo, do vômito. Depois, será que meu bebê está bem? Por que ele não está mexendo? Na outra gestação, da minha colega está mexendo, por que agora não? Depois entra no processo, será que meu bebê está bem? Será que eu vou dar conta de ter um parto normal? Será que vai ser parto cesáreo? O que será? E se eu morrer no parto? E se o neném morrer? Então, assim, são sempre questões que elas estão sempre se perguntando. E, no entanto, esse pensamento que elas têm nem sempre é real. Só que o problema é que elas acreditam naquilo que elas estão pensando. E isso vai desencadear alguns sintomas, né, de ansiedade. Para gestantes de alto risco, o acompanhamento é intensificado. Ela estando bem, uma gestação normal, de risco normal, ela já passa por essa fase, a gestante de risco tende a aumentar essa ansiedade. Por quê? Porque ela fica insegura com relação à saúde dela e do bebê, né? Mas à medida que a gestação vai acontecendo, que os atendimentos vão sendo feitos, que ela passa por todos os profissionais do PROMAI, ela é acompanhada pela psicologia, né, e mesmo o médico, isso traz para ela maior tranquilidade, né? E a gente percebe isso porque depois a gente acaba fazendo a última avaliação, que é ela no alojamento conjunto, então já está bem abaixo essa ansiedade e mesmo a tristeza que ela sentia durante a gestação. Para Cristina, o programa ajudou a diminuir a insegurança e o medo durante a gestação. Para mim o PROMAI está sendo uma coisa muito boa, porque antigamente não tinha, né? Era mais difícil as coisas. Agora, como já faz 2 semanas que eu descobri que eu estou grávida, já caminhou para cá, está sendo bem atendida, já pela médica, a doutora Maria Paula. Aí fui na sexta-feira, que eu estou voltando aqui de novo. Tá me dando assim, uma segurança, né? Porque eu estava com muito medo. Além do atendimento, o PROMAI também promove palestras e treinamentos com as unidades básicas de saúde, visando diminuir a mortalidade infantil e materna. A gente faz muito treinamento das equipes do PSF, tanto de Passos quanto da região, e a gente nota que tem uma resposta sim, que tem uma melhora, e a gente atribui isso, né? Essa formação da rede, melhorando esse resultado. No próximo bloco, uma entrevista com a diretora de núcleo da FESP, Tânia Delfraro, sobre cuidados com o bebê. Acompanhe.
Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje são os cuidados com o bebê. Para falar mais sobre o assunto, a coordenadora da Assistência Integral à Saúde da Gestante e do Recém-Nascido, Tânia Delfraro, que vai falar um pouquinho mais sobre os mitos e verdades, né, Tânia? E aqui até com o bebezinho aqui já no colo, modelo para a gente aprender direitinho. Tânia, eu acho que o principal medo da mamãe é colocar o filho para dormir, porque é a hora que ela também tem para descansar. Então fica aquele sono e ao mesmo tempo tem que dormir, tem que descansar, mas preocupada com o bebê se ele está na posição correta. Qual é a posição correta para o bebezinho dormir? Olha, é um cuidado muito básico, muito simples e que os pais ainda não conhecem como cuidar da criança, mas é um cuidado que todos devem ter para evitar a asfixia desse recém-nascido, porque o recém-nascido, essa criança, ele vomita, que é normal, que chama regurgitar. Né? É fisiológico dele. Então, como ele está amamentando e ele regurgita muito, os pais podem dormir tranquilamente ao colocar o filho ou no decúbito lateral, quer dizer, de lado, ora direito, ora esquerdo, porque essa criança, às vezes, ela passou 3 horas, 4 horas dormindo de um lado. Então, para não deformar a cabecinha e porque a criança não se movimenta e para a gente ajudar, a não doer o corpinho, o braço, por ficar numa posição só, na próxima vez que ele for dormir, colocar ele de outro lado. Pode pôr um calço assim na lateral para ajudar e um aqui para ele não virar nem para cá, nem para lá? A mãe que tem esse receio, porque as mães relatam que elas não dormem, que elas ficam muito preocupadas com a criança, por lerem, por ouvirem falar que a criança asfixiou com vômito, engasgou. As mães têm muito medo da criança engasgar, né? Então, eu digo para as mães, coloquem aquele rolo que eles têm no próprio berço, ou uma toalha mesmo, façam um rolo com a toalha e coloca nas costinhas do filho, do recém-nascido, que ele não vai virar e ela vai poder dormir tranquila, porque se ele regurgitar, o vômito vai escorrer pela boquinha da criança e ele então não vai asfixiar. Máximo, vai só sujar o colchãozinho. Colchãozinho, porque se ele está em decúbito dorsal, de barriguinha para cima, ao regurgitar, ele não tem essa força de cuspir, de jogar para fora esse leite. Voltando, né? E às vezes é uma quantidade grande. Então, muitas vezes ele pode asfixiar e não dá tempo de socorrer, morrer asfixiado. Outras vezes ele aspira esse leite, vai para o pulmão e dá uma pneumonia por aspiração. Os cuidados para não ficar muito tempo só de um lado ou só de outro. E de vez em quando a mamãe estiver acordada, tem que ficar nessa posição deitadinha assim, porque dizem, vamos ver se é mito ou se é verdade, que a cabecinha do bebê ela vai ficando comprida conforme... Existe isso, Tânia? É que de tanto a criança, como os ossos ainda da criança estão em formação, ela deforma, mas ela volta ao normal. Mas é só a mãe fazer esse rodízio e também a hora que ela estiver próximo da criança, ele acordadinho, ela pode pôr o seu recém-nascido de bruço também. É bom porque ele firma essa musculatura do pescoço, dos braços, mas não dormir desse jeito. Porque as crianças que tiveram aquela morte súbita, algumas estavam de bruço. Então, a gente não orienta mais a criança a dormir de bruço. Mas se ela quer, ela está próxima,
quando ela for fazer a chantala na criança, quando ela for após o banho ou durante o banho, né? Colocar de bruço e mesmo em cima da cama. Ela pode colocar, não dormir de bruço, que não é recomendado mais por causa das mortes súbitas que no passado essas crianças estavam algumas de bruço, né? Outra grande preocupação da mamãe é com o umbigo. Como cuidar desse umbigo? Olha, é muito simples, né? Então, o que a gente orienta é para ela fazer o curativo 4 vezes ao dia e somente com álcool absoluto ou álcool a 70%. Não é recomendado nenhum outro produto, a não ser lavar com água e sabão durante o banho. Após o banho, fazer o curativo com álcool a 70% ou álcool absoluto. E após a queda desse coto, então a gente pode assim demonstrar, porque as mães, elas têm muito medo de encostar. Quando acaba o banho, enxuga com a toalha ali direitinho, com cuidado, isso assim na mesmo, lateral? Isso mesmo. Enxuga bem, não precisa pôr faixas, não precisa colocar gaze, nada disso. É só secar com a toalha após o banho. Então, a mãe deve pegar a própria toalha e proteger a pele, os órgãos genitais do seu filho e colocar as mãos, não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum, porque quando fez a laqueadura, esses vasos e a artéria que tem aqui dentro, que são 2 artérias, né? E uma veia que tem aqui dentro, estão secando, não está saindo mais sangue. Então, ela pode tocar. E é importante a mãe lavar as mãos, manter as unhas curtas e lavar as mãos antes de qualquer procedimento com seu filho. Então, ela vai jogar o álcool bem aqui na fossa umbilical, né? E ao longo do coto. Colocando o álcool, ela coloca ele de lado e aí ela pode, então, colocar a fralda e já tampar. da Lembrando criança. sempre que é um álcool especial, né? Não é qualquer tipo de álcool. É o álcool 70% e o álcool absoluto, ou o álcool absoluto. Tânia, por que alguns umbigos melam? Isso é muito importante. Então, após esses cuidados, 4 vezes ao dia, o curativo, ou mais do que isso, se a mãe quiser, ou se a criança fez xixi ou cocô e sujou, então ela pode dar um meio banho e fazer um novo curativo. Após essa queda do coto, a mãe tem que continuar curando esse umbigo durante mais 1 semana, 1 vez ao dia. E ele mela, se ele melar é por falta de higiene. Então a mãe não vai ter problema nenhum no umbigo se ela cuidar só com álcool. Agora, a mãe que jogar óleo, como antigamente as avós faziam, dizendo que ela curou o umbigo, que ele ficou perfeitinho e que foi com óleo, nós adiantamos. É muito perigoso. Nós já vimos vários casos, nós profissionais da área de saúde, enfermeiros, nós já vimos vários casos de tétano umbilical, porque joga óleo numa ferida, enquanto que o álcool ele vai secar a ferida e o óleo ele vai manter úmido e quente, então vai crescer ali bactérias, né? Com relação aos banhos do bebê, né? Normalmente o bebê quando está na época do calor pode dar muita brotoeja, aqueles pontinhos vermelhos, não sei nem o nome correto, Tânia, mas fica empipocada a pele do bebê. Por que isso acontece? A criança sente calor que nem a gente, a mãe agasalha demais? Isso. Além da mãe agasalhar muito, porque ela tem assim, o recém-nascido ele tem as mãos frias, as extremidades, os pés e as mãos frias, porque a circulação periférica dele ainda está se processando. Isso não quer dizer que a criança esteja com frio. Para a gente observar se uma criança está com frio, ela tem uma cianose perioral, a boquinha dela fica roxinha, e isso a criança realmente teve uma hipotermia, uma queda de temperatura. Não é esse o caso. Geralmente as crianças ficam com as mãozinhas frias e os pezinhos. Então, a mãe acha que ela está com frio e cobre demais essa criança. Então, a criança começa a pele ter erupções, não é? Então, a mãe, observando essas erupções, ela deve retirar essa roupa e cobrir a criança de acordo com a estação do ano. Se nós estamos no verão, nada mais do que um mijãozinho e um borezinho de algodão ou desse material de bucha, que é excelente, não tem outro a não ser esse.
bem assim, malha, né? A malha é muito boa também. E é muito prática também. Muito prática também. Pode, assim, passar mais com ferro, lavar bem, enxaguar as roupinhas, pôr ao sol para secar. E a gente recomenda passar com ferro, porque se algum bichinho assentar. Como a pele da criança é muito sensível ainda, por isso que ela também pode ter outras dermatoses na pele ou alguma erupção na pele, dependendo se essa mãe usou também um sabonete muito perfumado. Então, ela tem que observar isso, porque a criança, às vezes, ela não pode com determinado sabonete. Tem mães que passam perfumes na criança, então verdade que quando a criança tem o costume de tomar mais de um banho por dia, o segundo banho não deve conter muito sabão? Isso, então. A pele da criança é uma pele, assim, muito, como do rosto da gente, hoje, né? Ela é muito sensível, ainda mais o recém-nascido, se ele for com menor peso, prematuro, de menor idade, a pele é mais sensível ainda, a gente tem que ter maior cuidado. Então, o banho, ele não deve ser muito quente, ele deve ser morno, não precisa de banhos quentes para a criança, não é agradável para ela, é como a gente testa, como no punho, na pele do rosto da gente, no cotovelo, em áreas mais sensíveis. Então, o banho normal, quer dar 2 banhos ao dia, dar às 9 da manhã, no período mais quente, e às 3 da tarde, 3, 4 horas da tarde. Mas a mãe, às vezes, gosta de dar um banho à noite, ela acostumou, porque a nossa região é muito quente, não tem problema. Aproveita para fazer uma massagem nas mãozinhas, nos pezinhos, nas costinhas da criança, que ele vai relaxar ainda mais, né? Então, ele pode dar 2 banhos ao dia, não tem problema. O sabão é recomendado usar, às vezes, num banho ou no outro banho, mais nos órgãos genitais, né? Para não causar ressecamento na pele, porque não é só para a criança, né? Também para o adulto, não usar o excesso do sabão. Com essa alta temperatura, né, que nós estamos vivendo, é aconselhável a mãe passar alguma coisa, um talco? Dizem até que passar maisena. O que é isso? Não deve ser usado, porque ele tampa esses canalículos, né? Essa comunicação do nariz, do ouvido, e isso dá além da alergia que muitas crianças têm pelo perfume, porque ele pode obstruir essas vias respiratórias. Então, não se deve colocar talco, não é necessário, né? A criança pode, se ela quiser passar um sabão, o sabão que a gente usa é o branco ou de glicerina, sem cor, para não dar alergia na criança. Mas se ela quiser passar um sabão que tem algum perfume, se a criança não tiver alteração na pele, é preferível do que ela pôr um talco. Mas ela tem que observar, porque às vezes determinado sabonete que tenha cheiro, muitas vezes provoca alergia também. Com relação às pomadas, né, para evitar assaduras, tem mãe que já acabou o banho, secou bem o bebê, já passa a pomada para prevenir. É correto isso? Não é correto, porque quando ela for usar essa pomada, que a criança precisar, que ela está com uma assadura, que a pele teve uma lesão dessa natureza, essa pomada já não vai fazer o mesmo efeito. Então, ela não tem necessidade de usar pomada. A mãe, ela deve ter um cuidado de toda vez que a criança fizer xixi, eliminar fezes e urina, para ela dar um meio banho. Coloca um trocador em cima da cama, uma fralda, que ela tenha uma bacinha e bolas de sabão ou a própria fralda, que ela dê um meio banho nessa criança, seque algodão, bem, né? Joga ali no algodão. Joga bem em cima da cama mesmo, põe debaixo o trocador, que é um plástico, que não vai escorrer água para a cama, seca bem a criança e troca a fralda. Porque a fralda descartável, se você não tirar esse resto de urina, de fezes, a fralda descartável ela é muito boa, ela mantém bem sequinha. E muitos relatam que trocou uma fralda pela outra sem fazer essa higienização, é onde que dá muita alergia e assadura. Se a mãe tiver esses cuidados, a criança não terá assaduras. Com relação ao sono do bebê, tem mãe que dá chicória para o bebê dormir, é correto isso? Então, olha, a criança não precisa tomar nada, nem água, apenas o leite materno até os 6 meses de idade.
nem chá, porque é normal da criança ter cólicas. E essas cólicas, ela é fisiológica. No caso, a pessoa acredita que a chicória vai curar as cólicas. As cólicas. Né? Então, não tem necessidade dela não tomar outro alimento, ou a não ser o leite materno exclusivo até 6 meses. Nem água essa mãe precisa dar, porque o primeiro leite da mãe, ele é mais aguado, e o leite posterior, que ele tem mais gordura. Então, ele já tem essa necessidade suprida com o aleitamento materno. No mais, Tânia, qual que é o principal cuidado que a mamãe deve ter, que ela deve manter a atenção redobrada? Olha, então, nós devemos prestar muita atenção na boquinha dessa criança, porque o maior acidente com recém-nascido é a asfixia pelo leite, né? Por ele regurgitar. Então, essa mãe sempre colocar a criança em decúbito lateral, né? Essa mãe ter cuidado na hora do banho de não colocar uma água muito quente, não pendurar bicos, chupetas no pescoço da criança, né? Que é muito perigoso. Não colocar a criança em lugares altos, para trocar fraldas, para dar banho, sempre ou naquelas banheiras que tem o próprio suporte, ou em cima da cama. Preparar todas as roupas, tudo para a criança que ela vai trocar, uma criança, fazer higienização, levar todo o material próximo da criança, porque ela pode sair de perto da criança e essa criança cair. Então, não pode atender um telefone e deixar a criança lá sozinha, na cama, na banheira, né? E, principalmente, outro cuidado que a mãe tem que ter é de dar o leite materno exclusivamente até 6 meses e nenhum outro alimento, né? E dar o banho de sol, porque o banho de sol, a criança ela está crescendo e engordando como em nenhuma outra fase da vida dela. Então, olha, se ela nasceu com 3 quilos, ela vai dobrar esse peso em 5, 6 meses. Ela vai triplicar com 1 ano e quadruplicar com 2 anos. Então, é uma fase de crescimento muito acentuado, muito acelerado da criança. E o sol é extremamente importante para ela absorver a vitamina D, que vai fortalecer os ossos dessa criança. Então, 15 minutinhos de sol, às 9 horas da manhã, e começar com 1 minuto de frente, 1 minuto de costas, 2 minutos de frente, até atingir 15 minutos de frente e 15 minutos de costas. E no mais, é curtir bem o filhote, né? Isso e apreciar cada sorrisinho dele, cada chorinho, né? E levar mais tranquila, né? Não ficar tão desorientada, não é mesmo? E qualquer dúvida, um profissional. Isso mesmo. Viu? Tânia, muito obrigada por suas informações. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005. Até o nosso próximo encontro.